Olá, bem-vindo para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre produtos notáveis. Aqui na imagem eu tenho alguns exemplos de produtos notáveis e eu vou conversar com vocês sobre como que faz para chegar nessas fórmulas, né, que a gente utiliza para facilitar os nossos cálculos. Esse é um conteúdo que a gente vê pela primeira vez no ensino fundamental, no 8º ano, e depois a gente utiliza ele no restante da vida matemática, né? A gente utiliza esse conteúdo. Ele é um conteúdo que é bem importante. Deixa eu passar aqui. Ele é um conteúdo que é bem importante para a resolução de equações e para simplificar expressões algébricas, né? Então, ele vai ser bem importante no estudo de funções também, se você vai estudar cálculo, você vai ver que esse é um conteúdo que ele é bem importante no estudo de limites, né? Para fazer a análise e simplificar expressões. E o que são, né, produtos notáveis? Produto é a multiplicação na matemática, né? E notáveis quer dizer que são alguns casos especiais, que têm um determinado padrão. Então, as multiplicações que apresentam um padrão em seus resultados são os produtos notáveis. Então, a gente vai ver alguns casos hoje e eu espero que dê para esclarecer um pouquinho das suas dúvidas. Bom, o primeiro caso que a gente vai ver hoje é o quadrado da soma de dois termos. Primeiro, a gente precisa entender o que isso significa, né? A escrita, ela é muito importante também para escrever na linguagem matemática. Então, se eu estou falando que é o quadrado da soma, então quer dizer que é uma soma que está ao quadrado. Então, esse é o caso que a gente tem. O quadrado, observem que a gente tem aqui o 2, representando o quadrado, a potência, e A mais B é a soma que a gente tem que está ao quadrado. Isso é diferente de fazer A ao quadrado mais B ao quadrado. Vejam a diferença. Aqui, nesse exemplo do parênteses, a gente tem o quadrado de uma soma. É uma soma que está ao quadrado. Aqui, o que eu escrevi é a soma de dois quadrados. Então, até a nossa fala fica diferente. Eu tenho uma soma entre dois termos que estão ao quadrado. Então, é importante a gente entender essa diferença, porque em resultado, isso também vai ser diferente, tá bom? Então, não confunda mais essa escrita. A partir de hoje, não mais, né? Bom, e o que significa então? Aqui eu vou fazer o desenvolvimento para você ver como que vai chegar naquela escrita mais simplificada que a gente utiliza. Então, aqui eu tenho A mais B ao quadrado. Se está ao quadrado, quer dizer que eu posso escrever ele vezes ele mesmo. Se eu tenho 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, certo? Da mesma forma, a gente tem com uma expressão. Se eu tenho uma expressão que está ao quadrado, no caso A mais B, é o mesmo que a gente fazer A mais B vezes A mais B, certo? Se a gente faz aqui, a gente tem a multiplicação de dois parênteses, dá para a gente utilizar a distributiva, ou talvez como você conheça, o chuveirinho, né? O famoso chuveirinho. Aqui a gente tem a distributiva, que a gente vai distribuir multiplicações. Então, A vezes A vai dar A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB ou BA, e B vezes B, B ao quadrado. O que a gente pode fazer? Aqui eu tenho dois termos aqui do meio, ó, que eles são semelhantes. Então, dá para a gente somar esses dois. Eu tenho 1AB mais 1AB. Então, no final, eu vou ficar com 2AB. Então, a forma simplificada, mais direta do quadrado da soma seria o que a gente tem, que eu deixei escrito aqui para você. Ó, é o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é A, o segundo é B. Então, ficaria o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, se você lembrar essa escrita aqui, como que ele fica, fica mais fácil, é mais rápido alguns processos. Mas entendendo de onde vem, facilita também, porque aí você, não lembrando a fórmula,
basta você fazer a distributiva, que não tem erro, tá bom? A ideia do padrão dos produtos notáveis é que se você lembrar essa escrita, você vai facilitar um pouco em alguns casos. Vamos ver um exemplo? O exemplo 1, x mais 2 ao quadrado. Aqui eu vou mostrar para você das duas maneiras. X mais 2 ao quadrado é igual a x mais 2 vezes x mais 2, certo? Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, 2 vezes x, 2x e 2 vezes 2, 2 ao quadrado ou 4. X ao quadrado é o único que tenho, 2x mais 2x fica 4x e 2 ao quadrado, 4. Não posso relacionar esses outros termos aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4. Tá? Tem gente que inventa de somar esse 4 com esse 4, que junta esse x com esse x. Não estou dizendo que você faça isso, mas não faça mais, tá bom? Se você faz. Aqui, às vezes as pessoas confundem e acabam querendo somar essa parte, né? Os números, o 4 com 4, enfim. A gente tem aqui termos que são diferentes. Então, eu não posso somar o x ao quadrado com o 4x. Eles são termos diferentes, são monômios, né, diferentes. Então, a gente vai vai deixar o resultado dessa forma mesmo, tá bom? Ficam 3 parcelinhas mesmo. Como que ficaria usando a forma direta? Então, aqui que eu coloquei como outra forma. X mais 2 ao quadrado. O primeiro termo é o x e o segundo é o 2, certo? Então, a gente teria o quê? O quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, x vezes 2, mais o 2 ao quadrado. Resolvendo o que dá para resolver, x ao quadrado fica x ao quadrado mesmo, 2 vezes 2, 4x, 4 vezes x, 4x, e 2 ao quadrado, 4. Percebam que a gente tem aqui o mesmo resultado, né? Então, duas formas diferentes de fazer que chegam no mesmo resultado. A diferença é que um caminho é um pouco mais rápido. Um outro exemplo, para ver se a gente entendeu mesmo, né? Para a gente fixar melhor. 2y mais x elevado ao quadrado, então, o primeiro termo é 2y, o segundo termo é x. Então, usando essa escrita, né? O quadrado do primeiro termo, 2y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. O primeiro termo é 2y, o segundo é x, mais o quadrado do segundo termo. 2y ao quadrado, o 2 também está ao quadrado, não esqueçam disso. Então, aqui você vai ter 2 ao quadrado, 4, e y ao quadrado, y ao quadrado. E multiplicando aqui, a gente vai ter 2 vezes 2, 4, e x vezes y fica x vezes y mesmo, mais o x ao quadrado. Então, a gente terminaria esse exemplo aqui. Vamos para o próximo. Segundo caso, o quadrado da diferença de dois termos. Você vai ver que é semelhante ao quadrado da soma, né? A gente vai ter aqui, vamos fazer o desenvolvimento. A menos b elevado ao quadrado, ó, o quadrado da diferença de dois termos. Então, agora a gente tem a subtração. Diferença na matemática é a gente fazer a subtração. Então, aqui a gente vai ter a menos b vezes a menos b. Se a gente desenvolve a distributiva, olha, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, menos b vezes a menos ab e menos b vezes menos b mais b ao quadrado. Nós temos aqui novamente dois termos que são semelhantes que a gente pode mexer nas quantidades, né? Aqui eu tenho menos 1 ab e aqui eu também tenho menos 1 ab. Então, juntando os dois, eu tenho menos 2ab, certo? Então, aqui, olha, a gente tem o mesmo formato e só muda o sinal do termo do meio, certo? Então, na soma, o quadrado da soma é tudo positivo e o quadrado da diferença, só o termo do meio vai ficar negativo, que é o 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, que é o que a gente tem aqui.
Vamos ver um caso, então. Também fiz da mesma forma, desenvolvendo a distributiva e fazendo da forma direta, para você ver como funciona. X menos 5 ao quadrado quer dizer que é x menos 5 vezes x menos 5. Desenvolvendo a distributiva, eu tenho x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x, menos 5 vezes x, menos 5x, e menos 5 vezes menos 5, mais 5 ao quadrado. No caso aqui, a gente tem x ao quadrado menos 5x menos 5x, vai ficar menos 10x, mais 25, que é o 5 ao quadrado. Usando a forma direta, a gente vai ter aqui x menos 5 ao quadrado, então vamos usar essa regrinha aqui. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, x ao quadrado fica x ao quadrado, menos 2 vezes 5, menos 10 vezes x, mais o 25. Olha, é o mesmo resultado que usando a distributiva. Exemplo 4. Aqui a gente tem x dividido por 2 menos 3y ao quadrado é igual a x dividido por 2, x sobre 2 é o primeiro termo e 3y é o segundo termo, certo? Então, a gente vai ter aqui x sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então x dividido por 2 vezes 3y, mais o segundo termo ao quadrado, que é o 3y elevado ao quadrado. Resolvendo, olha só, a gente tem uma fração elevada ao quadrado. Então, o x está elevado ao quadrado e o 2 também. O x fica ao quadrado e o 2 ao quadrado fica 4. Menos, esse 2, ele pode dividir com esse 2 aqui. E a gente vai ficar com menos 3 vezes x vezes y. Ficarei aqui, certo? Mais o 3y ao quadrado, o 3 também está ao quadrado. Então, vai ficar 9y ao quadrado. Então, o quadrado da diferença de dois termos seria o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos agora para o caso 3. O terceiro é o quadrado da soma de 3 termos. Esse é um caso que ele é menos utilizado, mas ele pode te ajudar também. Como o próprio nome já diz, ele é o quadrado da soma de 3 termos. Então, a gente tem uma soma entre 3 termos e essa soma está ao quadrado. Desenvolvendo por distributiva, a gente vai ter a mesma ideia que a gente usou anteriormente. Então, seria fazer a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, a vezes c, ac, b vezes a, ba ou ab, b vezes b, b ao quadrado, b vezes c, bc. E c vezes a, ca, c vezes b, cb ou bc, e c vezes c, c ao quadrado. Juntando os termos que são semelhantes, a gente vai ter aqui a ao quadrado só tem esse, b ao quadrado só tem esse, c ao quadrado só tem esse, certo? AB, eu tenho BA aqui também. A ordem não altera o resultado, então aqui eu posso juntar 1AB mais 1AB, vai ficar 2AB. AC e CA também são a mesma coisa, então eu tenho aqui 2AC. E BC mais CB também vai gerar para a gente 2BC. Então, a forma resumida desse produto, o notável, seria o quê? O quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo, mais 2 vezes cada produto entre os termos. Então, 2 vezes o A vezes o B,
2 vezes o A vezes o C e 2 vezes o B vezes o C. Vamos ver um exemplo. Se a gente tem m mais 2 menos n elevado ao quadrado. Isso é o mesmo que fazer a distributiva, certo? Já vou trazer aqui a outra forma para a gente ver de forma mais direta, né? Se a gente fosse usar aqui a forma direta já, seria o quê? O quadrado do primeiro termo é m, então m ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, o segundo termo é 2, mais o quadrado do terceiro termo, o terceiro termo é menos n, mais 2 vezes, aí eu faço o produto juntando 2 a 2 os termos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então m vezes 2, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o m, vezes o terceiro, que é o menos n, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. E aí a gente resolve. M ao quadrado fica m ao quadrado mesmo, menos n ao quadrado, o menos também está ao quadrado, então vai ficar positivo. 2 ao quadrado fica 4, 2 vezes 2, 4m, 2 vezes menos, 2m vezes menos n, mais vezes menos fica menos, e m vezes n, mn. Mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes menos n, menos 4n. Um outro caso que a gente vai ver é o quarto exemplo, quarto produto, que esse daqui é um dos que a gente mais utiliza também no estudo de cálculo, tá? Ele ajuda muito para racionalizar denominadores, a gente utiliza, como a gente usa esse produto como artifício para outras situações, para várias situações. Então, é bem interessante. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho o produto, que é uma multiplicação, aqui, olha só, entre uma soma, o primeiro parênteses tem uma soma, e o segundo parênteses tem uma diferença, ou uma subtração, certo? Observem que aqui a gente tem os mesmos termos, tá? Na mesma posição, só muda o sinal do meio, tá bom? Se a gente faz a distributiva, eu vou fazer a distributiva aqui só nesse caso para você ver o que acontece. A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, B vezes A, AB ou BA, e B vezes menos B fica menos B ao quadrado. O que aconteceu? Aqui eu tenho dois termos que eles são iguais em valor, só que eles têm sinais opostos. Então, eles vão se anular. Vai sobrar o quê? O A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver esse formato do produto da soma pela diferença de dois termos, a gente vai gerar só dois valores, dois fatores, onde eu tenho aqui o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, isso daqui ajuda muito em vários casos da matemática. O exemplo 6, vamos ver um exemplo, né? Aqui eu tenho o produto, a gente tem que primeiro identificar o padrão, né? O formato. Eu tenho um produto entre dois parênteses, né? Vamos ver o que acontece. O primeiro termo, nos dois, é 3x. O segundo termo, nos dois, é 4. Só está mudando o sinal do meio entre eles. Então, aqui, a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos. O que a gente vai fazer, então? O quadrado do primeiro termo, ou seja, 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o 4 ao quadrado. 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, menos o 4 ao quadrado é 16. Um outro exemplo, se a gente tem aqui 2y mais raiz de x vezes 2y menos raiz de x. A gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Se tivesse trocado já, aqui ia ser do mesmo jeito, se tivesse o menos aqui primeiro e aqui fosse mais,
Não tem problema, desde que seja o produto da soma pela diferença, dos dois termos iguais, né? Então, aqui a gente vai ter o quadrado do primeiro termo é 2y, então 2y, 2y elevado ao quadrado, menos o segundo termo é raiz de x, então raiz de x elevado ao quadrado. 2y ao quadrado vai ficar 4y ao quadrado, e raiz de x ao quadrado vai ficar x, e o menos, né, entre eles. Se fizesse distributiva, você teria aqui a anulação desses dois termos do meio, tá? Então, na dúvida, faz por distributiva que não tem erro. O quinto caso seria o cubo da soma de dois termos, né? E o próximo já é o cubo da diferença. Então, a gente vai ver também que tem um formato parecido, assim como o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Se é o cubo da soma, quer dizer que é uma soma que está ao cubo. Então, eu tenho aqui uma soma dentro do parênteses e ela está ao cubo. Como que eu posso separar? Aqui eu vou desenvolver para chegar na fórmula que a gente vai utilizar, tá bom? Então, aqui, eu tenho um termo elevado ao cubo, é o mesmo que eu ter essa base, eu tenho uma base, a mais b elevado ao cubo, eu vou separar. A mais b elevado a 1 vezes a mais b elevado a 2, usando propriedade de potenciação, certo? Aqui, então, se a gente desenvolve o quadrado dessa soma, a gente viu agorinha, é como? Então, eu vou manter aqui o primeiro parênteses, a mais b, o quadrado da soma, vamos lembrar, é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se a gente faz a distributiva, a vezes a ao quadrado, a ao cubo, a vezes 2ab, a vezes a fica a ao quadrado, né? Então, 2a ao quadrado vezes b, a vezes b ao quadrado, ab ao quadrado, b vezes a ao quadrado b, b vezes 2ab, 2ab ao quadrado, que aqui eu estou mexendo b vezes b, né? Então, propriedade de potência, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar b ao quadrado. E b vezes b ao quadrado fica b ao cubo. Unindo os termos que são semelhantes, a ao cubo eu só tenho 1, 2a ao quadrado vezes b mais 1a ao quadrado vezes b. Então, vai ficar 3a ao quadrado vezes b. AB ao quadrado, eu tenho 1 aqui, mais 2ab ao quadrado ali. Então, vai ficar 3ab ao quadrado. E o b ao cubo é o único que tem. Então, o cubo de uma soma vai gerar para a gente 4 parcelinhas. Então, aqui eu tenho o cubo do primeiro termo, eu tenho o cubo do segundo termo. E vamos entender o que são esses outros dois, né? Aqui a gente tem mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, certo? Então, a gente tem aqui um termo onde o primeiro está ao quadrado e o outro termo onde o segundo está ao quadrado. Então, uma outra forma da gente associar isso daqui seria você vendo aqui, ó. Aqui você tem a ao cubo, aqui você tem a ao quadrado, aqui você tem a elevado a 1 e aqui você não tem a. Então, quer dizer que você tem aqui o a elevado a 0, né? Que dá 1. E o bzinho, que é o segundo termo, ele está crescendo o expoente dele. Aqui ele não aparece, então aqui no primeiro termo seria b elevado a 0. No segundo termo, ele é b elevado a 1. No terceiro termo, ele é b elevado a 2. E no último, ele é b elevado ao cubo. Então, veja qual é a forma mais fácil para você lembrar. Vamos ver um exemplo. X mais 3 ao cubo. Então, eu tenho o cubo de uma soma. Seria o quê? O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x,
e o segundo é 3. Então, o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, então 3 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, então 3 ao cubo. Ia gerar para a gente, então, resultado x ao cubo. Aqui, 3 vezes 3 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado. Aqui, nessa parcela, eu tenho que resolver primeiro a potência. Então, 3 ao quadrado fica 9. 9 vezes 3, 27. Vezes x, 27x. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Um outro exemplo de cubo da soma seria 2x mais 5 elevado ao cubo. O primeiro termo é 2x, o segundo termo é 5. Então, vamos resolver. O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Resolvendo 2 ao cubo, 8. X ao cubo, x ao cubo. Aqui nessa segunda parcela, a gente tem que tomar o cuidado que eu tenho que primeiro resolver a potência. Então, o 2 ao quadrado é 4. Aí sim eu posso multiplicar com os números que estão ao lado. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. E o x ao quadrado, x ao quadrado. A mesma coisa nessa parcela daqui, ó. Aqui eu tenho 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 3, 150. Vezes o x, coloco o x aqui. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. O cubo da diferença é bem semelhante. A gente vai ter só uma mudança nos sinais, tá? Então, aqui, o cubo da diferença seria a gente fazer o mesmo desenvolvimento. Olha, separa uma base com expoente 1, a outra base quadrada, né? E aí, a gente faz o desenvolvimento do quadrado da diferença, ia gerar parcelas com sinais negativos, e aí, por isso, a gente vai ter, no final, uma fórmula com resultado negativo. E aí, qual que é a ideia que eu uso para eu poder lembrar, né? Aqui a gente tem 4 termos. E aí eles vão alternar os sinais. É primeiro mais, depois é menos, depois é mais, depois é menos. Mas os valores aqui, eles são a mesma ideia, tá? É o cubo do primeiro termo. Então, ó, o cubo da diferença de A menos B, a gente tem o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Um exemplo, x menos 3 ao cubo. Então, aqui a gente teria o mesmo exemplo trocando o sinal, né? Eu teria aqui o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que é x, x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 3, mais 3 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o quadrado do segundo termo, que é 3, então fica 3 ao quadrado, menos o 3 ao cubo, que é o segundo termo ao quadrado. Aqui a gente tem, ó, mais, menos, mais, menos. E aí a gente vai ficar, então, com os mesmos valores, só com o sinal trocado. X ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27x, menos 27. E, para fechar esse do cubo da diferença, um outro exemplo. Se a gente tem aqui x menos 1/4, com fração, muda alguma coisa? Não muda nada. Só muda a atenção que a fração ela vai ter os termos ao quadrado, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Quando eu elevar ao quadrado, eu tenho que lembrar disso, ou quando eu elevar ao cubo. Então, aqui, a regra é a mesma, vamos lá. O quadrado, ou o cubo do primeiro termo, menos 3 vezes
o quadrado do primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 1/4, mais 3 vezes o primeiro termo, x, vezes o segundo termo ao quadrado. Então, ó, 1/4 ao quadrado. Tem que usar parênteses, porque o quadrado ele não é só para o 1, ele é para o 1 e para o 4. Menos o 1/4 ao cubo. Isso vai gerar para a gente x ao cubo menos, aqui eu tenho o denominador do 3 e do x é 1. Então, aqui eu vou ter a multiplicação de 3 vezes x ao quadrado vezes 1, que vai ficar em cima 3, o x ao quadrado aqui do ladinho, e embaixo eu tenho 1 vezes 4, que vai ficar 4, multiplicação de fração, né? Multiplica reto. Então, aqui eu tenho numerador com numerador, eu multipliquei, e denominador com denominador. E aqui, eu tenho que primeiro resolver a potência. Então, eu tenho 1/4 elevado ao quadrado é 1 ao quadrado, e o 4 ao quadrado também. Então, aí ficaria 1 sobre 16. Como esse 3 está multiplicando, ele vai multiplicar a parte do numerador, né? Então, vai ficar 3 vezes 1, fica 3 em cima. E aqui é a mesma coisa. Tenho 1 no denominador, 1 vezes o 16 que gerou aqui, vai ficar 3/16 vezes x. E 1/4 ao cubo é 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E o último produto notável é o produto de Orwin, né? Então, a gente tem aqui um produto que ele vai gerar para a gente a soma, são os produtos, né, que vão gerar para a gente a soma e a diferença de dois cubos. Então, é interessante esse produto para também quando a gente for fazer fatoração, né, de expressões algébricas, ele pode ser bem interessante, tá? Se a gente faz a distributiva, essa distributiva aqui, a gente vai gerar termos que vão ser opostos, né, entre si, e vai sobrar só a ao cubo mais b ao cubo. E se a gente faz a distributiva dessa segunda linha, vai sobrar só a ao cubo menos b ao cubo, certo? Então, o que a gente pode observar de padrão, né, para a gente associar e diferenciar do que a gente já viu até agora? Esse segundo parênteses, a gente tem aqui, parece o quadrado da diferença, né? E aqui embaixo parece o quadrado da soma. Qual é a diferença? Aqui não tem o 2 multiplicando, né? No quadrado da diferença, a gente tem menos 2ab. No quadrado da soma é mais 2ab. Então, é parecido, mas não é igual, tá bom? Então, aqui eu tenho a parte que vai gerar a soma de dois cubos, a parcela onde tem esses termos que estão ao cubo, ela é positiva. Então, vamos dar uma olhada nos sinais. Aqui eu tenho a primeira parcela positiva e o meu resultado vai ser positivo. Então, eu tenho a soma, vai gerar a soma, desde que eu tenha esse padrão aqui também, certo? Então, para gerar a soma de dois cubos, aqui eu tenho o mais entre os termos, aí eu tenho o quadrado do primeiro termo, tenho o quadrado do segundo termo, e eu tenho menos o produto desses dois termos. Para gerar a subtração desses dois cubos, eu tenho a subtração aqui, entre esses dois termos, e no outro parênteses é tudo mais. Então, aqui eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais o produto entre eles, mais o quadrado do segundo termo. Vamos fazer um exemplo. O exemplo 12, ele traz para a gente raiz de x mais 3 vezes x menos 3 raiz de x mais 9. Vamos ver se encaixa nesse produto que a gente está vendo agora, né? Então, aqui eu tenho uma soma entre dois valores e aqui eu tenho 3 parcelas. Esse termo aqui, ele é o mesmo que o raiz de x ao quadrado, certo? Esse termo do meio, ele é o produto entre o raiz de x e o 3. 3 vezes raiz de x vai ficar 3 raiz de x, e ele está negativo.
E esse terceiro, ele é o 3 ao quadrado, que é 9. Então, nós temos o formato que a gente acabou de olhar. Se a gente tem esse formato, significa que se eu fazer essa distributiva, vai gerar para mim a soma de dois termos que estão ao quadrado. E esses dois termos já estão aqui para mim separados, olha. O primeiro termo é o raiz de x, então raiz de x ao cubo, mais o 3 ao cubo. Raiz de x ao cubo, a gente tem que ficaria o quê? Raiz de x vezes raiz de x vezes raiz de x, né? Raiz de x com o x ao cubo dentro, a gente teria então o... Deixa eu fazer aqui. Eu poderia separar como sendo raiz de x ao quadrado vezes x. Aqui eu tenho uma potência quadrada dentro da raiz quadrada, então eu posso tirar da raiz. Um x fica fora da raiz e o outro fica dentro da raiz, certo? Lembrando aqui radiciação. E aí a gente tem o 3 ao cubo, que é 27. Um outro exemplo, para a gente fechar. 2 menos t vezes 4 mais 2t mais t ao quadrado. Primeira coisa é observar o padrão. 2 é o primeiro termo e t o segundo. Vamos analisar o que a gente tem aqui dentro do outro parênteses. Ó, a gente tem 3 parcelas. A primeira parcela é o 4, que é o mesmo que 2 ao quadrado. A segunda parcela é o mesmo que o produto entre os dois termos que eu tenho, 2 vezes t, 2t. E a terceira parcela é o t ao quadrado. Então, temos esse caso. Como que eu posso escrever, então? Basta eu pegar os termos que eu tenho aqui no começo e elevar eles ao cubo. Então, eu tenho 2 ao cubo menos o t ao cubo. 2 ao cubo é 8 e o t elevado ao cubo. Certo? Então, esse seria o resumo dos produtos notáveis, né? E os casos que eu mais utilizei, assim, que eu acho que mais você pode utilizar é o primeiro, o segundo, o quarto. Eu acho que esses são os que mais aparecem aí nos casos, né, na nossa vida matemática. Mas os outros, eles também podem ajudar, né? Eles podem aparecer e podem facilitar o seu cálculo muitas vezes, tá? Bom, eu deixei aqui alguns exercícios para você praticar. Pratica, compartilha comigo nos comentários quais são os seus resultados, quais são as suas dificuldades, e aí a gente vai compartilhando aí esses resultados, essas resoluções, tá bom? O exemplo 2, ele é uma questão de vestibular, né? E a resposta é a letra B, tá? Então já adianto para você que dá 18. Boa sorte, fica aí um desafio para você. Bom, a aula de hoje, né, foi essa, sobre produtos notáveis. Pesquisa mais sobre o assunto, busca mais materiais, explicações para tirar as dúvidas que surgiram, resolva mais exercícios além desses indicados, né, refaça os exercícios da aula, dos exemplos que eu dei, assista novamente o vídeo para ver se você consegue entender as dúvidas que ficaram, né? Consegue tirar as dúvidas que ficaram. E compartilhe suas dúvidas com os colegas, com o seu professor. E pode compartilhar as dúvidas aqui comigo também, que eu respondo, tá bom? Um bom estudo, muito obrigada.